Fala galera, beleza? Aqui é Leonel, contador especialista no Simples Nacional, e hoje nós vamos falar sobre distribuição de lucros tributadas no Simples Nacional. Será que isso é uma verdade ou mito, né? Pessoal, já parou para pensar se a forma como você distribui lucros hoje vai continuar segura em 2026? É interessante que durante anos a distribuição de lucros no Simples Nacional foi muito tranquila. A gente fazia distribuição e tinha certeza que aquilo ali não iria ser tributado. Só que esse cenário ele começou a mudar agora em 2026. A partir de 2026, surgiram novas regras sobre retenção e também está tendo uma discussão séria jurídica a respeito do impacto que isso traz para os sócios das empresas. E o maior risco não é pagar imposto sobre a distribuição. O maior risco é achar que nada mudou. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar o que permanece isento, aonde começa a tributação e como se proteger antes que o problema apareça. Então, eu vou dar um contexto geral aqui de 2026. Em 2026, pessoal, a distribuição de lucros, ela entrou numa zona cinzenta. Tem vantagens que permanecem, tem novas regras que surgiram, porém tem uma discussão jurídica tributária em andamento, que gera uma certa insegurança. O problema não é a mudança em si, o problema é não entender o que realmente está em jogo. Então eu vou te mostrar um cenário completo, sem achismo, sem complicar esse assunto. Então existem algumas vantagens que ainda continuam. Uma das vantagens é que lucros até 50 mil continuam isentos. Então lucros distribuídos até 50 mil, pessoal, continuam sem retenção de imposto. Isso se mantém e é um dos maiores benefícios do Simples Nacional, permitir que o sócio receba lucro sem um custo tributário. Isso vale para todos os sócios. Então, por exemplo, se a empresa tem 3 sócios, cada sócio vai poder receber até 50 mil de distribuição de lucros isento, né? Então, para as grandes maioria das empresas do Simples, o fluxo continua normal, o benefício continua existindo. Esse é o lado positivo. Lucros distribuídos até 50 mil continuam sem retenção. Uma outra vantagem é que o benefício fiscal do Simples Nacional ainda existe. A lógica do Simples, ela permanece. A ideia dessa questão da distribuição foi clara, não tributar novamente um lucro que já foi alcançado lá no regime simplificado. Então, os lucros, geralmente que são abaixo desse limite mensal, continuam remunerando os sócios de forma eficiente com aquela economia tributária. O fundamento está de pé. E um outro benefício, uma outra vantagem é sobre o planejamento tributário que agora é possível fazer. Com a organização e conhecimento, a empresa pode distribuir lucros ao longo do ano, respeitando essa isenção. Isso reduz e até elimina a incidência de imposto de forma totalmente legal, viu? Então, quem se antecipa, estuda e planeja, paga menos imposto. Quem improvisa pode correr um risco fiscal. E um outro benefício é que vai existir uma regra transitória para lucros até 2025. Aqui está um ponto que muita gente não percebeu. Os lucros que foram apurados até 31 de dezembro de 2025 continuam isentos, mesmo que sejam pagos depois, em 2026. Porque isso cria aqui uma janela clara para um planejamento tributário lá no imposto de renda da pessoa física do sócio daquela empresa. Com lucros isentos de 2025, você pode organizar a vida financeira do seu cliente no imposto de renda. Então, quem entende essa regra ganha certa vantagem, e isso deve ser levado em consideração. Só que existem algumas desvantagens. Existe a retenção de 10% acima dos 50 mil. Então, a partir de 2026, se o sócio ele receber mais de 50 mil de lucros por mês, a empresa deve reter 10% de imposto de renda sobre o valor que ultrapassar desse limite. Então, por exemplo, se a empresa distribui um lucro lá de 80 mil por mês para aquele respectivo sócio, 30 mil excedem aquele limite. Então, vai resultar em 3 mil de imposto retido, que vai ser os 10%. Né? Essa é a principal mudança na prática. Também existe uma certa insegurança jurídica quando se fala da distribuição de lucros no Simples Nacional, porque a Lei Complementar 123, ela criou o Simples, ela garante isenção de lucros. Essa lei garante. Só que a nova tributação, ela foi criada por uma lei ordinária, que é de uma hierarquia inferior. Então, a Receita Federal já manifestou o entendimento dela que a retenção deve ser aplicada, mas isso pode ser questionado judicialmente. Isso porque a lei ordinária ela tem hierarquia inferior, então pode haver esse questionamento de forma judicial. Então, outro ponto é que também vai requerer um rigor contábil maior das empresas do Simples, né? Para usufruir da isenção tradicional de lucros, né, aquela empresa, ela precisa ter contabilidade bem feita. O lucro, ele precisa estar no balancete, precisa estar apurado lá na DRE. Os registros contábeis da empresa têm que estar corretos.
E muitas pequenas empresas que não tinham essa estrutura antes, agora torna algo essencial para poder ter esse benefício da distribuição de lucros isento, tá? E o erro mais comum, pessoal, é distribuir os lucros no escuro. É um erro comum que acontece o tempo todo. Muitas empresas distribuem lucros sem verificar os limites legais, sem ter contabilidade, sem lastro documental daquele lucro, porque às vezes a empresa não faz nem um balanço, né? Isso pode funcionar com o tempo, pessoal, mas vira um problema sério em fiscalizações futuras. A Receita Federal não fez essa mudança à toa. E então empresas sem contabilidade, elas têm que respeitar o limite de isenção. Empresas sem contabilidade precisam respeitar esse limite. Então, pessoal, se a empresa não tem escrituração contábil, a isenção de lucros ela é limitada. Deve ser aplicado o percentual presumido sobre a receita, descontando a parte do simples referente ao IRPJ. Esse ponto é importante. Então no caso, para o lucro ser distribuído e ser de forma isenta, ela precisa respeitar o limite de isenção. E existem alguns limites. A regra diz que as empresas de serviço, por exemplo, ela tem uma presunção de 32% de lucro. A empresa de comércio tem uma presunção de 8%. E a empresa de transporte varia ali de 8% a 16%. Então, você precisa entender esse limite da isenção para distribuir o lucro de forma isenta para os sócios, tá? E empresas com contabilidade, elas têm mais liberdade. A empresa que mantém uma contabilidade regular, ela pode distribuir todo o lucro apurado, porque vai estar descrito ali na DRE e no balancete. Então, mesmo que esse lucro seja maior que o lucro presumido, ela vai poder distribuir. Isso muda o jogo, porque pode gerar uma economia tributária para o seu cliente. Então, muitas pequenas empresas que não tinham essa estrutura de ter um balanço, de ter uma DRE feita mensalmente, agora vai se tornar essencial. E um ponto de atenção final é que em muitos casos, você, contador, talvez vai precisar incluir a escrituração contábil lá no seu contrato com o seu cliente, né? Porque isso vai ser uma decisão estratégica. Não vai ser um custo, vai ser uma proteção e uma economia tributária para ele, porque você pode conversar sobre esse ponto com ele hoje para justamente usar essa forma de planejamento para o imposto de renda pessoa física dele. Então, a conclusão, pessoal, a distribuição de lucros no Simples Nacional, ela continua vantajosa, viu? Só que agora exige mais consciência, mais contabilidade, mais planejamento. Então, eu vou deixar um link aqui sobre um artigo bem interessante que vai explicar de forma detalhada sobre esse assunto. Vai estar aqui na descrição. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com outros contadores que precisam e te vejo no próximo vídeo.